Ok, beleza. Estamos ao vivo. E aí, corredores e corredoras, tudo bem? Está começando mais um Corrida no Ar, a Corrida em Debate. Estamos aqui com um convidado muito especial. Estamos aqui com o Adriano Bastos, Fradizo, Nelton Araújo. Vamos conversar com o Adriano sobre várias coisas. Mas antes de começar tudo e apresentar os nossos convidados, vamos fazer o texto de abre aqui do programa. Atenção. Bom, se você participa de corridas de rua, provavelmente já viu o Adriano Bastos, ao menos uma vez, ou várias vezes, muitíssimas vezes, principalmente se você é daqui de São Paulo. Simpático e acessível, o Adriano é um atleta reconhecidamente popular. É marqueteiro? Pode ser, né? Mas poucos atletas de elite têm o reconhecimento que ele tem entre os corredores amadores. O Adriano Bastos planejou durante anos o seu voo mais alto e está indo para a África do Sul disputar a famosa Conrads, aquela ultramaratona gigante da África do Sul. 18 mil participantes e ele está indo para ganhar. Então, a gente vai conversar com ele sobre isso. E Adriano, tudo bem? Tudo ótimo, tranquilo, tudo em ordem. Pronto para uma bela conversa aqui. Você tava com... O que é isso que você tá na mão aí? É o meu mascote. Bom, para conversar com o Adriano, eu estou aqui com a Fernanda Paradiso. Fernanda Paradiso é jornalista e fotógrafa. Ela é colaboradora das revistas Contra-Relógio e Trisports. Tudo bem, Fernanda? Fala, Sérgio, tudo bem? Tudo jóia por aqui. Nelton Araújo, viciadaço em corrida, um corredor de altíssimo rendimento entre os amadores. Tem o blog ali no site Running News, que é o Running Lifestyle. E aí, Nelton Araújo, como vai? Tudo bem, eu acho que hoje tranquilo, né? Tem problemas técnicos. Graças a Deus o Balu não está aqui, eu acho que era o Balu o problema. O Balu fica derrubando você dos programas, não tem tô jeito. falando. Bom, Adriano, para quem não conhece muito bem você, as pessoas conhecem o Adriano, conversam com o Adriano em todas as provas, mas o cara fica brincando. Diz aí, Adriano, só um pouco sobre a sua história no atletismo, como que você começou a correr, da onde tem conta a história dos teus irmãos, como é que começou essa história aí na corrida, na tua vida? Então, eu literalmente sempre fui o mascote, né, da família. Sou totalmente temporão. Os meus irmãos que já corriam na época que eu era moleque eram bem mais velhos que eu, tanto que hoje eu estou com 35 anos e um deles está com 53, o outro com 52. Então você vê que é uma diferença enorme. Então eles participavam já das corridas de rua e sempre me levavam para participar delas, para acompanhá-los, né, de ir lá assistir, encher o saco deles, literalmente. Até que numa dessas idas, chegando no local da prova, havia uma corrida infantil, né, de 3 quilômetros, e eles me inscreveram, meio que assim, no susto mesmo, na empolgação, e para minha surpresa, fui o terceiro colocado da prova. Corri esses 3 quilômetros para 15 minutos, com uma baita pirambeira, um sobe e desce absurdo. Para quem já ouviu falar, a famosa corrida do Lopes, que acontecia ali no Jardim Apoador, meu, era uma pirambeira a prova, e eu, assim, sem nunca ter corrido na minha vida, fechei a prova em 15 minutos. Então, dali a gente viu que eu levava jeito pra coisa, e foi quando começou, literalmente. Lógico que no início, levando mais na brincadeira, até eu conheci o triatlon, que isso aconteceu 2 anos depois, que a partir daí sim que eu comecei a levar os treinamentos mais a sério. E aí, depois de 8 anos, voltei à corrida de rua já como atleta profissional. Tá. E quando é que foi que você descobriu que você tinha um lance para corrida? Essa coisa, você teve algo que falou para você ali quando você estava no triatlo, falando, não, eu vou correr mesmo. Aconteceu algo especial? Ah, não, só um instantinho, Adriano, antes de você responder isso, eu cometi um grande erro quando eu coloquei a postagem desse Hangouts on Air, eu coloquei Adriano Bastos vai à Disney, e é a Conrads. Então, eu vou corrigir isso depois, ali, quando o vídeo ficar postado ali eternamente no YouTube, dá para eu corrigir isso, tá, gente? Eu sei. Tem um monte de gente, Sérgio, o programa Adriano Bastos vai a Conrads. Poxa, eu sei, gente, eu errei. Sinto muito. Viu só o que a relação de um local, um nome, uma referência fica na cabeça das pessoas? Total, Adriano Bastos é Disney. Fala, Adriano, aconteceu alguma coisa especial ali quando você estava fazendo teatro que você achou que você deveria seguir o caminho na corrida?
Então, na verdade, a minha corrida sempre se destacou de uma forma absurda, assim, em relação aos demais triatletas, quando comparando as três modalidades. Então, eu era um atleta que tinha uma natação razoável, um pedal bom e uma corrida excelente. Tanto que, assim, aí é lógico que as outras modalidades evoluíram também, só que a corrida sempre teve um destaque muito maior sobre as demais. E aí, no ano de 99, eu participei da primeira edição do Meio Ironman de Pirassununga, que eu fui, inclusive, o segundo colocado da prova, e nesse dia eu corri os 21 quilômetros da prova em 1 hora e 9. Isso depois de ter nadado e pedalado os 90 quilômetros. Ou seja, para um triatleta foi um tempo extraordinário que às vezes eu hoje como corredor, às vezes eu ralo para correr perto disso. Então assim, pensando hoje como corredor, sofro ali para correr para 1,7, 1,8. Imagina, como quando eu era triatleta eu mandei 1,9, entendeu? Então assim, foi uma coisa que chamou a atenção muito grande das pessoas. E quando eu era triatleta, eu participava de maratonas também. Então eu tinha como melhor marca em maratona 2 horas e 27 na maratona de Blumenau. Então tudo isso começou a chamar a atenção de algumas pessoas relacionadas ao Pão de Açúcar, o Márcio de Luca, que era um dos diretores lá na época, o próprio João Paulo Diniz, que vivia no meu ouvido falando para eu largar o triatlon e ir para a corrida, que eu ia ter muito mais futuro. E aí no final de 99, depois que aconteceu esse episódio do meio Ironman de Pirassununga, que foi no final de novembro, foi quando o João chegou em mim e falou, vamos fazer um teste, vai lá pro Pão de Açúcar, vamos fechar o contrato aí de 1 ano, vamos ver o que rola. Se você não se adaptar, ver que não é a sua praia, você volta pro triatlon. Não vai passar de uma tentativa e acabou. E aí acabou que a coisa realmente andou para frente, né? Ou seja, eu entrei na dele, assinei o contrato com o Pão de Açúcar em janeiro de 2000, e a partir daí eu vi que o meu negócio era ficar na corrida mesmo. Tá certo. Nelton, tem perguntas aí? Bem, queria saber basicamente como a diferença de treinos, né, na questão de corrida, na época que ele era triatleta, para quando ele é agora. Eu sei que tem uma diferença, porque ele tinha o nada, pedala e corre, né, com agora, e queria saber quando é que ele começou ele se ver como um produto, né, a querer vender a imagem dele, né? Quando ele começou a ter esse start que muitos corredores não têm ainda, né? Muitos profissionais não têm esse start de fazer o próprio lobby, né? Então eu queria saber um pouquinho mais como é que ele começou a fazer essa fama dele na questão de imagem. Então, isso é uma coisa assim, que no começo, essa transição do triatlon para corrida foi uma coisa que me assustou um pouco, pelo medo de, na corrida, assim, a partir daquele momento, passar a ser mais um. Porque, assim, no triatlon, eu já era super conhecido, vencia um monte de prova, por exemplo, na faixa etária, amador, eu ganhava tudo, algumas provas no profissional de duato terrestre eu vencia também e tal. Então, assim, era um mundo que eu era super conhecido, de repente eu ia entrar em outro, que era da corrida de rua, no qual passaria a ser um desconhecido, tentando, vamos dizer, cavar tudo de novo em termos de buscar novos resultados e tudo mais. Então isso era uma coisa que me assustava no começo, mas a partir do momento que eu entrei de cabeça para corrida, isso foi acontecendo naturalmente. Então, logo de cara, com 2 meses de treino específico de corrida, eu fui para a Maratona de Paris e baixei 7 minutos no meu tempo de maratona. Já mandei 2:21 lá. Então, isso já foram resultados que de imediato já começou a chamar a atenção das pessoas. 2000, que foi um ano que estava meio que iniciando a questão das provas da Corpore com maior ênfase, eu cheguei a pegar pódio em algumas, vencer outras, então isso foi já gerando um certo destaque logo no primeiro ano. Então, assim, foram resultados que foram acontecendo naturalmente, que para mim eram objetivos alcançados da mesma forma que no triatlon. Agora, esse negócio do boom mesmo, de começar a trabalhar minha imagem e tudo mais, isso começou em 2003, quando eu fui para a Disney pela primeira vez, venci, né, e a repercussão que deu aqui no Brasil, em termos de mídia, foi enorme. Então, foi aí que eu comecei a me aproveitar disso e trabalhar um pouco mais minha imagem em relação a
a passar para os patrocinadores frequentemente o que eu estava fazendo em termos de calendário, resultados e tudo mais, e eles repassavam isso para os meios de comunicação, que eram os sites esportivos, as revistas, até que chegou um momento que eu vi que era mais fácil eu traçar esse caminho diretamente, ou seja, não depender mais dos meus patrocinadores para que a assessoria de imprensa deles fizesse essa divulgação. Tanto que a Fernanda mesmo, ela trabalhou no Pão de Açúcar, ela foi uma das pessoas que cuidava dessa parte da divulgação lá no Pão de Açúcar para mim, fazia um trabalho excelente, e ela mesmo começou a perceber que eu comecei a ter esse contato mais direto com o pessoal da imprensa, de mídia, e a partir do momento que eu passei a cuidar disso direto, aquela coisa de fiz a prova, já soltava o release no mesmo dia, já meio que com o meu ponto de vista mesmo, passando para eles, então tanto que hoje tem muitos sites, revistas que aproveitam a informação exatamente do que eu passo para eles, meio que a receita dada ali na mão deles. Tá. Então isso para mim, encurtou bastante o trabalho, de trabalhar essa divulgação, o contato com imprensa e tudo mais, o fato de vencer provas diariamente, semanalmente, ou estar sempre no pódio, isso me abriu, vamos dizer, uma credibilidade absurda com os organizadores de prova. Então, é aquela coisa de como a fama se fez em cima dos meus títulos e tudo mais, para os organizadores de prova é interessante me ter na prova também, porque é aquela coisa, é uma legião de fãs me acompanhando, querendo tirar foto comigo, querendo me ver. Então, eu vejo isso como algo positivo para qualquer organizador de prova hoje, me ter na prova, entendeu? Então, tudo foi se entrelaçando, né, formando algo maior que gerasse essa exposição. Então, eu passei literalmente a ser um atleta dado, né, no sentido de mostrou um microfone, já estou lá falando, mostrou uma câmera, já estou lá me posicionando para aparecer. Então, eu acho que esse é o trabalho do atleta que realmente quer mostrar seu patrocinador, quer mostrar resultado e, ao mesmo tempo, se mostrar presente diante do público amador, que eu acho que é o principal, né, das pessoas que acompanham, que torcem por você, saber realmente o que acontece no seu dia a dia, de ter esse acesso mais fácil com relação a te ver nas provas com mais frequência, de treinar no mesmo local onde você treina. Então, de sábado na USP, é muito engraçado aquela coisa de você corre literalmente dando tchauzinho para todos os lados, que é um de cada lado falando vai Bastos, não sei o que, gritando meu nome, dando aquele incentivo que, ajuda bastante. Adriano, você participa, essas provas que você participa com praticamente todo final de semana, como é que você lida com a coisa da grana? Porque essas provas não têm premiação, né? Você deve fazer alguma coisa para que isso te gere algum tipo de renda, né? Como é que você faz isso? Você tem alguma coisa contratual com seus patrocinadores? Como é que funciona? Então, eu já tenho o salário fixo com cada um dos meus patrocinadores, né? Então eu tenho o meu contrato anual com cada um deles, no qual eu já recebo o valor X de cada um. Então, assim, literalmente, eu já ganho para correr. É o meu trabalho. É que da mesma forma que você recebe o seu salário para trabalhar para contrarrelógio, por exemplo, eu recebo o meu salário para correr. Então, pensando assim, de uma forma mais descontraída, eu faço o que eu gosto, literalmente, assim, o meu momento de lazer é o meu trabalho. Quer dizer, eu ganho para fazer algo que eu amo, que é correr, treinar, e ao mesmo tempo isso me gera uma exposição enorme, né, diante de tudo que a gente falou anteriormente, diante do público, mídia e tudo mais. Então, o meu papel é exatamente esse, diante dos meus patrocinadores. Já estou ganhando deles para correr. Meu papel é aparecer para o público que vai comprar o produto ou o serviço do meu patrocinador. Então, por isso que eu estou presente todo final de semana nessas provas que não tem premiação em dinheiro, porque, assim, o que vale para mim realmente é a exposição, a visibilidade para esse público, para a mídia e tudo mais, que isso já vai gerar essa visibilidade que meus patrocinadores querem. Então, para eles já é um retorno mais do que garantido e, assim, e retribuído, né, por tudo que eles fazem. E aí, com alguns deles, eu tenho bonificação por resultado também. Então, além do fixo, eu tenho bonificação por resultado, primeiro, segundo, terceiro lugar. Então,
isso também entra como um extra, né? Então é pensar assim, puta, tô no pódio entre as 3 primeiras posições, já tem uma graninha a mais no bolso também. Então isso é um incentivo a mais para realmente entrar em mais provas ainda e buscar sempre as primeiras colocações. E a premiação da prova em si, quando estas têm premiação em dinheiro, as que uma ou outra que eu participe, no caso costuma ser as maratonas, aí isso realmente entra como uma grana extra no qual eu não conto com ela, entendeu? Ela vai sempre ali vamos dizer, para uma poupança ou para comprar algo que eu já vinha planejando há algum tempo, e esse prêmio só acelerou o tempo para chegar ao objetivo material que eu queria. Mas, Adriano, diga mais uma coisa sobre essas competições seguidas. Você também é treinador, né? Você tem Adriano Bastos, assessoria esportiva. Né? Isso não é algo que você recomenda para os seus alunos, né? Vamos competir todo final de semana. Como é que você faz isso? Você é um cara que se recupera bem? Porque às vezes você correu uma maratona no final de semana seguinte você está correndo de quilômetros, né? Exatamente. Isso é uma coisa que faz parte da minha rotina, de participar de provas assim com frequência e de distâncias diferentes. Então, já aconteceu muito isso mesmo. Eu corri uma maratona, no final de semana seguinte já está dando paulada numa provinha de 5 km, 10 km. Mas eu não recomendo isso para meus alunos de jeito nenhum. Então é aquela coisa, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então eu me vejo como um atleta diferenciado realmente nesse sentido de ter uma recuperação muito boa. Eu percebo claramente que eu me recupero de um esforço físico, de uma competição, de uma forma muito mais rápida que os demais atletas. Então, felizmente, eu tenho esse fator genético ao meu favor, o que ajuda bastante. Tanto que, até pegando essa preparação que eu fiz para a Conrads, foi assim, foi impressionante a maneira como eu terminava cada um dos longo de 60 quilômetros. Eu acabava, à tarde, eu já estava assim, com a sensação física de como se eu tivesse feito uma rodagem de 10 quilômetros, entendeu? Então, eu vejo que eu tenho uma recuperação diferenciada mesmo. E aí, o que eu tento passar para meus alunos é: não me usem como parâmetro e exemplo, entendeu? Porque eu vivo do esporte, eu treino literalmente assim, diariamente, de uma forma muito mais intensa, sofrida do que uma pessoa normal. Então, a pessoa que pega o meu aluno que trabalha o dia inteiro e aí ele vai dar aquela corridinha dele no final da noite, como um momento de extravasar o estresse, tal. Lógico que alguns buscam performance e tudo mais, mas o cara já tem a carga do trabalho, do dia todo aquele estresse, né? Então, não tem como ele tirar o mesmo proveito que uma pessoa que vive do esporte como eu, que tem o meu horário de treinar específico de manhã, trabalho em casa durante a tarde, ou seja, tenho, vamos dizer, a geladeira à disposição do lado o tempo todo, se me der vontade de dormir eu durmo, tenho toda aquela facilidade de eu criar a minha própria rotina. Então tudo isso ajuda, facilita demais. Então eu tento passar isso para os alunos e realmente podar aqueles que começam a exagerar, querer entrar em provas demais, que não é legal. Isso eu já deixo claro para eles. Às vezes acontece, tem uns que são insistentes mesmo e tentam, começam a se inscrever, o cara pega assim, ele me avisa depois que você escreveu: me inscrevi em provas nos próximos 4 finais de semana. Aí é aquela coisa, né, meio que é a desculpa para poder participar de qualquer jeito. Já estou inscrito, não tem mais como, não sei o que, vou ter que fazer. Mas a gente, mesmo dessa forma, a gente tenta contornar, vamos colocar, sei lá, 2 delas pelo menos como então a meta principal para você ir correr para tempo, usa as outras apenas como complemento de treino no final de semana, sem se esforçar. A gente sempre tenta chegar no meio termo, e eu tento realmente conscientizar eles sobre isso, que não é legal correr prova todo final de semana. Adriano. Ok. Só isso aqui, Nelton. Beleza. Só avisar as pessoas que para interagir aqui com o programa, que é ao vivo, aliás, ele só está aqui, o programa só existe por causa de vocês. Então, por favor, mandem seus comentários, suas perguntas para o Adriano Bastos, que está aqui conosco, pelo próprio YouTube, que você pode fazer um comentário lá, a gente consegue acompanhar aqui, e pelo Twitter usando a hashtag Corrida no Ar, né, que é Jogo da Velha, Corrida no Ar. Aí vocês podem interagir, a gente passa as perguntas para o Adriano. Eu tenho algumas aqui, mas vamos lá, Nelton. Não, eu só queria saber como é que é a semana de treino dele, normal,
com a sequência de provas que ele faz no final de semana, né? Às vezes ele faz duas num próprio final de semana que eu já vi, já fiquei sabendo. Sábado e domingo. Sábado e domingo, né? Se ele usa isso como prova, se ele vai 100%, ou ele se usa como treino, né? Porque às vezes é muito complicado você fazer uma prova como treino, né? Como a gente fala daquele desenho do Pateta, que ele é uma pessoa comum, e aí quando ele entra no carro ele se transforma. Eu acho que a mesma coisa são alguns corredores quando colocam um chip e o número de peito. Boa, boa. Eles são pessoas normais, não, vamos fazer para tempo, vou fazer um treino e... Eu tô fazendo meia-culpa total aqui, né? Porque eu sou assim. Né? Então, eu queria saber se como é que é o treinamento dele durante a semana. Acho que muita gente tem curiosidade, porque é visível e notório que ele tem essa recuperação soberba, fora do comum, né? Mas muita gente tem interesse em saber como é que ele lida com várias agendas, né? Agenda profissional, agenda com os patrocinadores, com os treinadores, com os treinadores não, com os patrocinadores, e mesmo assim tá caindo, vai setar a bota no final de semana. Como é que ele faz eu não sabia que ele corria de bota. Você corre de bota? Não. Eu acho que ele se corre de bota, mesmo assim ele ganha algumas provas. Fala aí, Adriano. Então, eu vou dar como exemplo a minha semana normal de treino, quando eu estou num período, assim, me preparando, por exemplo, para uma maratona. Não vou dar exemplo de como foi a minha semana me preparando para Conrads, porque isso foi algo totalmente atípico. Foi uma prova específica que não se encaixa, vamos dizer, no que é o meu normal, o padrão que eu sempre trabalhei pensando de 4 meses para trás. Até então. Então, assim, eu treino 7 dias na semana, né? E aí, esses 7 dias da semana são distribuídos da seguinte forma. Terça e quinta são os dias de tiros, de pista, né? Na terça eu costumo fazer tiros um pouquinho mais longos, e na quinta, tiros de velocidade, que são os tiros mais curtos. Segunda-feira tem uma rodagem mais firme na parte da manhã, então seria um tempo run mesmo, uma coisa ali não confortável, mas Opa, Adriano? Opa. O Balu derrubou o Adriano. Balu derrubou o Adriano? Não é possível, entrou o Balu no programa e derrubou o Adriano. Sai daqui, Balu. Pô, Adriano vai entrar de novo, atenção. Culpa do Balu, Adriano. Balu chegou aqui. Isso que eu ia falar, a hora que ele entrou, caiu o meu aqui. Então, o cara já faz isso com o Nelton direto. O Nelton não consegue entrar no programa por causa do Balu. Continua, Adriano. Pode agora continuar. ficou uma cabecinha minha aqui, ó, que você precisa anular. Não, é normal, tá normal aqui pra gente. Pode continuar. Então, voltando. Aí, eu tinha falado dos dias de pista, né, que é terça e quinta. Segunda-feira eu costumo fazer essa rodagem mais firme de manhã. E na sexta-feira eu tenho musculação mais uma rodagem de 1 hora na sequência. Então, eu estou pegando os extremos apenas para vocês entenderem como é que eu vou encaixar depois o segundo período. Então, sempre segunda, terça, quinta e sexta tem esse treino principal de manhã, sendo que terça e quinta são os tiros. E aí, à tarde, eu tenho mais uma rodagem confortável de 40 minutos, de segunda, terça, quinta e sexta. Então, esses 4 dias da semana são 2 períodos de treino. Quarta-feira é um período único de treino, no qual eu faço a musculação e saio para correr na sequência entre 1h10 e 1h20, que aí, no caso, no meu ritmo, isso varia entre 18 km a 21 km. E aí, aos sábados, é o treino longo, que depende do período que eu me encontro de preparação, varia desde 22 km até o longo máximo pico da preparação para a maratona, que chega a 34 km. E domingo vamos dizer, é o descanso ativo, né, que é um trotinho bem leve de apenas 40 minutos. Ou se eu me sinto muito cansado do treino de sábado, aí alguns domingos eu opto por descansar ou dar uma pedaladinha para modificar o grupo muscular trabalhado. Então isso seria uma semana normal de treino, se não tiver competição no domingo. Mas como a maioria dos domingos tem prova,
Então, o que eu faço? E aí entra naquela questão que ele perguntou, se eu entro 100% na prova, se eu entro nela como treino. Então, assim, muitas delas eu acabo encaixando no sentido de vou correr porque der, sem me preocupar, sem alterar absolutamente nada no treinamento da semana. Então, eu treino normal, faço os tiros, faço o longão no sábado, e domingo eu entro na prova porque der. Essa prova, para mim, vai acabar sendo um estímulo a mais de velocidade, de intensidade. Então, eu não entro com preocupação de fazer tempo, resultado, nada disso. Então, é lógico, eu corro para valer, dando o meu máximo, mas dando aquele máximo no qual o corpo permite, depois de uma semana inteira treinando normal, e de ter feito longo no sábado. Agora, quando é alguma prova específica, que eu quero realmente fazer um tempo legal, quero, de repente, buscar a vitória, de repente, tem uma prova X que, puta, vencer ela para mim é importante, isso, de repente, por causa do patrocinador, ou até por questão da exposição da prova em si mesmo, que ela vai dar pelo fato de eu vencê-la, aí sim, isso tratando de provas menores, de 5, 10 quilômetros, ou até meia maratona. Aí eu treino normal até quinta-feira, sexta-feira eu já faço um trotinho leve de 40 minutos, sábado um trotinho de 30 minutos e domingo eu corro a prova. Então, basicamente, meu calendário funciona dessa forma o ano inteiro. E aí, apenas a semana que antecede a maratona, que é uma semana de descanso, no qual eu só faço rodagem leve a semana inteira. Então, basicamente isso. Bom, eu preciso fazer as perguntas das pessoas que estão interagindo com a gente. Deixa eu lembrar para todo mundo que para participar do programa, perguntar coisas para o Adriano Bastos, que está conosco aqui, é usar o Jogo da Velha, Corrida no Ar no Twitter, ou comentar no vídeo, fazer um comentário no vídeo do YouTube. Vou falar as pessoas que estão falando conosco aqui. Márcio Alves Dias, falando boa noite, galera. Olha, tem um Mickey ali com o Adriano Bastos. Bob Neto, Zé Roberto, grande Zé Roberto, encontrei com ele na tribuna. Marcelo de Assis Marques, Maurício Neves Geronasso, Franz Nelton Araújo. Nelton Araújo, você está aqui também no Facebook, é isso? Você está aqui comentando? Tem tudo que é canto, eu ssou quase Adriano também. Edgar Tsugio Hamaguchi, Felipe Aracói. Adriano, fala aí o tempo que você pretende fazer na Conrads, mas não precisa colocar todos os dados, por favor, né? Não posso, isso é segredo. Existe uma promoção rolando e realmente eu, infelizmente, não posso falar. Já vamos falar sobre isso. Fábio Pena, olá amigos, agradeço ao Adriano e pela assessoria minha melhora na corrida, abraços. Legal, legal. Danilo de Moraes Barbosa, famoso Adriano Robert. Robert. Ângelo da Silva. Cadê Ângelo? Aqui. Adriano, em nossa aposta, 6 cervejas pela conquista da Conrads está de pé? Com certeza, exatamente. Se eu fechar no que ele quer, vamos tomar essa cerveja sim, sem dúvida alguma. Valendo as cervejas. O Franz Vegan Ed. Explique esses treinos nas escadas do prédio. Usa eles no lugar da tradicional musculação? É isso? Exatamente. Nesse período agora que eu me preparei para Conrads, eu usei as escadas como o fortalecimento. Então, foi uma forma de realmente trabalhar essa questão de fadigar o músculo durante o esforço subindo, né? Ou seja, como lá na Conrads, eu encontrarei muitas e muitas subidas pela frente e eu precisarei me manter correndo nelas, por mais que a musculatura tenha aquela sensação de que está queimando, está fadigando, então eu precisava de alguma forma treinar isso. E a opção foi realmente fazer as escadarias aqui no prédio onde eu moro, que são 14 andares, no qual às quartas-feiras eu fazia isso, subia 5 vezes esses 14 andares, antes da rodagem, terminava, alô! Terminava a rodagem. Não diga alô, diga Adriano Bastos na Conrads. Terminava a rodagem e aí subia mais 5 vezes essas escadas. E aí isso acabou substituindo realmente o trabalho muscular. Então, basicamente isso. Adriano, aqui tem o Marcelo de Assis Marques perguntando aqui. Adriano, quantos quilos de comida e litro de cerveja você come / bebe por dia para aguentar esse treinamento insano? Abraços. A cerveja eu sou bem moderado com elas. Eu aprecio, amo cerveja, mas
de uma forma consciente. Então, costumo tomar aí umas 3, vai, no máximo por semana, mas assim, 3 cervejas de boa qualidade, e sempre aquelas de 500 ml. Fernanda, alguma pergunta aí pro Adriano? Você que conhece o Adriano há pouco tempo, né? Pois é, quando ele veio para a equipe do Pão de Açúcar, eu trabalhava no Pão de Açúcar, ele veio junto com a Cris Carvalho, né? Exatamente. Duas apostas, né, que vieram do triatlon e o Pão de Açúcar apostou que os dois poderiam se dar muito bem em corrida. E eu vi a primeira vitória do Adriano, tive o prazer de ver a primeira vitória do Adriano na Disney. Acho que de todas as vitórias dele lá, eu não vi uma só, acho que 2006, se eu não me engano. E, assim, acho que o sonho da Conrads, né, é algo que te acompanha já há algum tempo. Eu queria saber de você como é que surgiu a ideia de fazer a Conrads e por que você achou que agora era um momento e você escolheu justamente o trecho que é o trecho em subida, né? Que é o trecho que é o ano mais difícil, né? Que ela inverte de um ano para o outro, um ano é o trecho em descida, outro ano é o trecho em descida. Antes de você responder, Adriano, deixa eu só falar uma coisa. Isso já vem a mesma pergunta da Miriam Miller, falando como é que essa prova entrou na sua cabeça, e lembrar que em 2009, eu fiz uma entrevista com o Adriano, 2009, ele me falou no final da entrevista, em 2013 eu vou correr a Conde em subida, para ganhar. Exatamente. Então, assim, eu sempre tive facilidade para provas longas. Dito que eu já fiz Ironman, né? Já tenho Ironman nas costas. Já quando migrei para a corrida de rua, já coloquei na cabeça que maratona já era a minha especialidade, tanto que o motivo de eu ter fechado o contrato com o Pão de Açúcar foi realmente como maratonista. Então as provas menores de rua que eu corro, de 5 a meia maratona, elas entram como distâncias adicionais, extras, né? Apenas para preencher calendário, sendo que o foco do ano sempre são as maratonas. Então, assim, percebendo que eu sempre tive essa facilidade para prova longa e me vendo como um atleta forte em relação à estrutura muscular, quando comparado aos demais corredores, eu sempre subi bem também. Então, isso é uma coisa que eu sempre percebi nas provas longas, nas maratonas em geral. Quando chega trecho de subida, eu consigo abrir uma vantagem boa para os demais atletas, ou se existe algum atleta escapado lá na frente, eu consigo diminuir essa diferença em trecho de subida. Então, a partir do momento que eu comecei a ter conhecimento do que era a Conrads e tudo mais, essa prova realmente assim, me enlouqueceu no sentido de querer, de desejar ela a todo custo como um desafio pessoal mesmo, de ir lá e sentir na pele o que é correr uma ultra. E ela por quê? Exatamente por ser a ultramaratona mais famosa do mundo, a mais conhecida. Então, aquela coisa de, puta, vencer uma Conrads ou chegar entre os 10 primeiros colocados dela é algo, assim, único, né, para o currículo de qualquer atleta. Então, levando esse lado de eu ter essa facilidade de prova longa, subir bem e querer me desafiar realmente para ver como que eu me comporto numa prova dessa, e principalmente levando em consideração o ritmo que os atletas fazem lá no decorrer da prova, tudo isso casou certinho, porque assim, eu comecei a ver que o ritmo que os atletas, o ritmo médio final dos atletas que vencem essa prova, é o ritmo que eu rodo confortável nos meus treinos longos. Tá certo que lá é uma pirambeira absurda, muita subida, mas mesmo assim, então assim, pega como exemplo o meu tempo de meu ritmo de maratona. Eu corro maratona a uma média de 3,15 e 3,20 por quilômetro. E aí eu comecei a pensar, putz, a distância dobrada, correndo aí uns 20, 25 segundos mais confortável do que é o meu ritmo de maratona, o que é o meu ritmo de treino. Então eu comecei a ver isso como algo totalmente viável e fácil, entendeu? Levando em consideração essa coisa de saber qual era a minha realidade em treino longo, em maratona e tudo mais. Então tudo isso casado, eu vi como algo que se encaixa perfeitamente no meu perfil. E a questão do fato da Conrads ter as subidas e tudo mais, é aquela coisa, eu vou fazer muito mais força para manter um ritmo de treino durante 87 quilômetros, mas tendo aquela adrenalina de você estar dentro da prova
correndo do lado de outros grandes atletas, muda completamente. A mesma coisa a questão da maratona, no qual eu corro a 3,15 por quilômetro, e em nenhum treino longo eu corro perto disso. Meus treinos longos, o ritmo mais forte que eu corro nele é 3,35, 3,40, entendeu? Nunca vou me imaginar correndo um longão de 30 quilômetros a 3,15, que é o ritmo da maratona. E chega na maratona, o fato, que nem eu falei, da adrenalina, você tá dentro da prova, permite o organismo reagir e correr nesse ritmo. Então a mesma coisa com antes, de ter essa consciência de que lá eu vou manter fácil o ritmo que eu faria num treino longo. Mas, Adriano, mas a Conrads é uma prova especial ou é uma tendência para você agora? Ela é uma A ultramaratona está entrando na tua carreira agora de vez. Então, ela é uma prova especial no qual eu planejei ela já planejo ela há mais de 5 anos, entendeu? Então, assim, até entrando na questão que a Fernanda perguntou também, por que eu escolhi justamente 2013? Porque só agora eu me vejo na idade correta para estrear numa outra maratona e também preparado, assim, maduro em relação a treinamento e tudo mais para encarar esse desafio. Então, entrar anos antes, eu não me via em condições de encarar algo tão pesado como é a Conrads. Então, isso não foi do dia para a noite. Eu planejei isso, ou seja, há mais de 5 anos eu penso nessa prova e esperei chegar a 2013 para estar com 35 anos, que eu vejo como a idade boa para estrear numa prova desse porte, e com uma bagagem assim de maratonas absurda. Então, até por isso que nos últimos anos eu tenho feito uma média aí de 5 maratonas no decorrer do ano. Alguns acharam isso loucura, mas não, tudo isso foi pensado na Conrads, exatamente para castigar, vamos dizer, o organismo mesmo, para ele se adaptar a essa situação e perto do que ele vai encontrar lá na Conrads. Ok, deixa eu só fazer agora Aliás, Balu, você quer perguntar alguma coisa pro Adriano, Balu? Alô, Balu? Balu tá mudo. Ele quebra a gente. Eu acho que ele não quer perguntar, ele não quer perguntar nada. Então, deixa eu só fazer uma interrupção na nossa programação normal. Oi. Alô, pode falar. Agora sim, consegui tirar do mudo aqui. Na verdade, a primeira pergunta que eu tinha, a Fernanda acabou de me roubar, que era sobre a entrada dele na prova. Exatamente a mesma pergunta. Exatamente. Tá, então, próxima pergunta, Balu. Agora vou ter que pensar. Tinha uma pergunta. Queria muito fazer essa. Então, deixa eu fazer só uma interrupção na nossa programação normal, para a gente falar das coisas que aconteceram nesse final de semana, né? Teve a meia maratona das Cataratas, eu estive lá, fui acompanhar a prova pela contrarrelógio, e o ano passado eu corri essa prova, né? Ela foi em julho, largou 1 hora mais cedo e estava muito frio, estava tipo 5 graus. Esse ano eles anteciparam a data e colocaram a prova 1 hora mais para frente. Então você veja que o Giovanni fez um tempasso lá. Eu não quis correr a prova esse ano exatamente para ver o que ia acontecer na chegada, né? Logo quando eu cheguei, eu estava no mesmo voo que o Giovanni, e perguntei, e aí, cara, o que você vai tentar fazer? Ele, eu quero fazer 1 hora e 1 dessa vez. E ele conseguiu entregar isso. Ele fez 1 hora, 1:40. Tempasso, foi muito legal ver esse tempo. Eu estava filmando a chegada. É uma coisa que depois vou deixar no canal da Contra-Relógio. Eu filmei ele fazendo os educativos antes da prova, foi um barato. Vou fazer uma edição bem interessante sobre isso. E a prova não é nada flat, né? Não é nada plana, então, né? A prova, a meia maratona das Cataratas é meio que paradoxal, porque se você vê no papel, ela não deveria ser uma prova rápida. Sim. Né? Porque tem muito sobe, muito desce, tem muita umidade, mas as pessoas vão lá e correm muito bem. A gente já vai discutir isso um dia, vai pegar um programa e falar só sobre isso. Como o clima é mais importante do que a altimetria em certas situações, né? A meia das Cataratas é exatamente isso. O Frank Caldeira foi 5º colocado, do primeiro ao 5º colocado feminino foram todas quenianas. Tem muito queniano nessa prova, cara, muito. O Coquinho levou um monte de gente, sabe? Também, e no final da prova eu conversei bastante com o Tadeu Natalio, que é o organizador. Eles falaram que eles querem criar um mecanismo para o ano que vem para não acontecer mais isso, porque imagina, os brasileiros já vão lá sabendo que não vão ganhar a prova. Mas uma coisa muito interessante que o Giovanni falou para mim foi o seguinte:
Não, eu tô muito feliz porque eu cheguei junto com os caras, ele chegou junto mesmo, né? Ele ficou junto com os caras até o 19º quilômetro. Faltando 2 quilômetros ele não conseguiu segurar, né? E os caras foram embora e ele ficou tentando. Ele falou, mas antes os caras chegavam 1 minuto na minha frente. Tá? Chegavam 2, e agora eu tô chegando junto. Então, pra mim, eu sei que um dia a vitória vai chegar. Eu só fico pensando, antes de vocês comentarem, eu fico pensando só se o Giovanni, ele não é o mesmo caso do Zesenay Tadesse, né? O Zesenay Tadesse não conseguiu fazer a transição para maratona, tem 58 na meia, né? E não consegue fazer um resultado expressivo em maratona. Não sei o que vocês acham sobre isso. Ué, ninguém quer falar? Tô esperando, né? Acho que os caras estão vendo a animação do Adriano Não, ali. eu acredito particularmente na questão da especificidade, né? Eu acho que a gente não pode ter não são todos que têm um perfil completo de correr dos 5 até a maratona no mesmo ritmo, na mesma performance, né? Então, eu no caso do Tadesse, eu acredito muito que ele era um meio fundista de até meia, né? Mas de maratona ele não fez a transição, não sei se é o caso do Giovanni, né? O Giovanni ele tem um lastro da maratona que ele não completou, né? Perfeito, ele está colhendo os frutos do treinamento da maratona, né? Ganhou a corrida das pontes, né? Tem que ver também se isso tem inúmeros estudos, mas a correlação ela pode ser bem maior do 10 para meia do que da meia para maratona. Sim. Então, você pega um super corredor de 10, ele vai desenvolver bem na meia, mas na maratona não vira. Então, assim, só hipótese. Tem um estudo bem legal da Runners americana, mostrando que os treinos do Mo Farah e do Galen Rupp para uma meia, nas vésperas, basicamente 10K. Tipo, faz 10K, depois a gente sobe um pouquinho o volume e vamos para a meia. Mostrando como vale muito mais na meia você ficar trabalhando ali uma velocidade mais alta ou você ficar trabalhando limiar. Algo como esquece o limiar, dá tiro forte e vamos lá. Porque a transferência ela seria muito maior. Isso acho que explica em parte, né? Não, óbvio que não tem uma resposta simples, mas ela em parte vai te direcionar para uma resposta. Alguns treinadores, Balu, conhecidos, né? O Jack Daniels, o Owen Anderson, eles falam mesmo, você quer treinar para uma meia, treine para 10K. Exatamente. Né? Concordo. Concorda, Adriano? Totalmente, concordo totalmente com o que o Danilo falou e agora com o que ele está falando também. Tá. Agora, deixa eu só falar aqui, eu tenho o homem dos números, Nelson Servêncio, presidente da Associação de Treinadores de Corrida de São Paulo, o homem dos números mandou um e-mail para mim falando aqui, ó. Em 2013, a meia maratona das Cataratas teve 2.235 concluintes. Em 2012 foram 1.787. Né? A prova cresceu bastante, né? Você veja que muito legal. O ano que vem eles estão tentando aumentar ainda o percurso. Houve um boato muito grande de voltar ao percurso original, que era sair da frente do Hotel Mavu, que é um dos patrocinadores da prova. Mas isso só seria possível se duplicarem ali a rodovia. Voltando um pouquinho a esse assunto que a gente estava falando agora, até complementando o que o Danilo e o Nelton falou, Sim. Eu vejo isso literalmente na pele. Essa questão de ter a especificidade para uma determinada prova, e por mais que você treine, você não consegue acertar a distância, porque você não tem vamos dizer, a genética ou o preparo físico não consegue alcançar um preparo físico adequado para chegar nesse nível para a distância específica. Então, no caso de Giovanni, é um excelente corredor de 10 mil que consegue refletir isso na meia maratona de uma forma muito eficiente. E possivelmente ele não tenha, vamos dizer, o lastro em termos de resistência para suportar isso para a distância da maratona. Então é um atleta que dificilmente vai conseguir alcançar bons resultados em maratonas por essa questão. E até, pegando como exemplo, de atletas que correm contra mim, eu vejo direto isso em maratona, atletas que têm 29 nos 10 mil e que nunca ganharam de mim em uma maratona. O cara sempre está ali correndo a maratona do meu lado, sofrendo, sendo que eu corro, meu melhor 10 mil é 30-12, mas no geral eu costumo correr 10 mil para 31, 32. Então você pega um atleta que corre para 29, sofrendo para manter o ritmo do meu lado ali na maratona, no qual a gente passa cada 10 mil para 33 minutos. Então, para mim, ali passando cada 10 para 33, eu tô
sobrando, dando risada. E o cara que corre muito mais rápido que um 10 mil não consegue acertar uma maratona de jeito nenhum, por mais que ele treine para maratona, passos longos e tudo mais. Então você vê como tem atletas que têm essa especificidade mesmo, que não tem como, por mais que ele treine, ele não consegue acertar as outras distâncias. E aí entra essa questão da Conrads também, que nem eu falei. Por que ela é a prova que está para mim? Porque eu tenho essa facilidade de, aliviando um pouquinho o ritmo, suportar isso por quilômetros e mais quilômetros, entendeu? Então eu literalmente nasci para grandes distâncias mesmo. Eu tenho essa facilidade de suportar um ritmo intenso por mais tempo, coisa que outros atletas não conseguem. E da mesma forma, eu não consigo trabalhar uma intensidade de correr um 10 para 29, e nem sonho o que seja correr um 10 para 29, porque isso também não tá para mim, entendeu? Então é cada um no seu quadrado, literalmente. Bom, voltando ao que aconteceu no final de semana, teve uma prova muito importante, a Bupa Great Manchester Run, que é uma prova de 10 km, e tivemos a Tiro Nash de Baba fazendo um tempasso lá, fazendo 30:49, recorde do percurso, 10º tempo do mundo, é isso, né, Nelton? 11ª corredora mais rápida né? Sendo que... Na semana antes, ela correu para 14:30 e pouco, 5 mil. Perfeito. Agora, o detalhe mais interessante dessa prova foi que ela fez 15:40 nos primeiros 5 km e 15:09 na segunda parte. Falou que estava ventando muito, estava meio frio, ela decidiu aquecer na primeira parte da prova. Só lembrando que ela sexta-feira, né, Balu? Sexta-feira ela tá lá nos 5 mil da Eugene, né? Isso mesmo. Que é uma grande competição de atletismo, né, nos Estados Unidos. Eu acho que o Balu tem o Riley sobre isso. E o Riley correu domingo também, foi terceiro com 28 Vamos chegar nisso aí, porque antes de falar do Riley, a gente tem que falar que o Wilson Kipsang é cliente, é freguês dos ugandenses, cara. Porque ele perdeu para o Stefan Kiprotich lá nas Olimpíadas, do cara de Uganda, perdeu a medalha de ouro pro cara. Daí ele perdeu para um cara que é rival do Stefan Kiprotich lá na Uganda. Perdeu a prova pro cara, poxa. O cara fez 27:52, né? O Moses Kipsiro fez 27:52 e o Wilson Kipsang chegou um segundo atrás, perdeu no final a prova, cara. Só lembrando que o Wilson Kipsang é o homem dos 4 segundos, né? Que ficou a 4 segundos do recorde mundial e depois a 4 segundos do recorde da Maratona de Londres. Ele deve ter um psicólogo particular, né? Agora, uma informação interessante que eu peguei lá quando eu estava na Meia das Cataratas, conversando com os quenianos ali, diz que o Wilson Kipsang construiu um hotel gigante lá em Eldoré, lá em Item, cara. Construiu assim do nada, fez um hotelzão lá para hospedar atletas e tudo mais. Ô, Sérgio, diga. A Dibaba, né, ela é uma que está fazendo essa transição das provas de 5 mil para maratona, né? Ela estreou fez a 7ª melhor estreia em setembro do ano passado em meias maratonas. Estava prevendo ia fazer maratona esse ano, mas sentiu teve um princípio de lesão, abortou, né? Tá voltando agora para os 5 mil, para os 10 mil no Mundial. Ela já disse que vai correr no Mundial os 10 mil, tá meio engasgado aquele bronze, né? Exato. E aí... E ela falou nessa prova que ela falou nessa prova que o recorde mundial tá na mira, né? Sim. Que é 30, que é 30:09, é isso? 30:21 30:21 em Porto Rico. Mas ela tem que correr lá em Porto Rico, né? Em 2003, né? E ela correu a segunda metade para baixo disso, né? Correu a segunda metade, se ela fizesse as duas metades iguais, ela teria 30:18. Vamos botar aqui, só para ter um padrão de comparação. Né? Perfeito. E daí é o fato ali que o Balu estava dizendo, que o Riley foi o terceiro na prova, fez 28:00, falou que ele não tem mais perna para disputar com os caras mais novos nessas provas pequenas, curtas. Ele falou, resistência eu tenho, mas não tenho mais velocidade. Mas fez o recorde, né, de faixa etária acima dos 40 anos, né? Acima de 40 anos ali, ele... Não, liderar a prova ok, cara, mas na hora ele que liderou a prova por 5 km. Ele puxou a prova para 14:08. Né? Se você pensar, né... Eu não vi as imagens, mas falaram que foi no finalzinho, né? Foi no finalzinho. Na hora que precisa decidir os 10 km, ele não tinha força para disputar com o pessoal. Essa informação eu não sabia, ele bateu o recorde mundial over 40, é isso? Over 40, que era do Paulo Catarino, 28:51, português.
E ele fez 28,00. E 28,00 redondo. Já bateu mais um recorde para a galeria de recordes do Rally. Um shave tranquilo de 50 segundos nos 10.000, tranquilo. Tirando o Sérgio, agora quem não melhora isso? Isso oficial, né? Tirando eu? Isso é oficial, porque o Rally tem 40 anos, já tem uns 10 anos, né? Isso mesmo. Agora vamos voltar para o Adriano. Adriano. Deixa eu fazer uma pergunta para o Adriano. Fala aí. Adriano pro Mickey, você vai fazer a pergunta. É o Mickey que vai responder. O Mickey vai responder. Primeiro, eu queria saber se mais alunos dele vão... Como todo mundo sabe, o Adriano tem uma assessoria, né? Uma assessoria grande. Eu queria saber se mais alunos estão indo para correr, os 87, e como ele estrutura o treino desses alunos, se vai ter algum. Eu, na verdade, fui convidado já umas 3 vezes para dar treino para pessoas querendo correr a Conrads, eu pulei fora. Eu não tenho estômago para fazer alguém correr 50, 55 quilômetros. Gostaria que ele falasse um pouquinho dos longos do amador, não dele, mas do amador, se ele acha que tem que rodar parecido, se ele coloca baseado na quilometragem, no tempo. Queria ouvir um pouquinho. Então, eu tenho alunos que já correram outra... Não, desculpa, esse sou eu. Então... Era o Mickey que estava falando. Então, eu tenho alunos que já correram solo a Maresias Bertioga. E assim, o preparo de quilometragem para eles foi tão quanto alto como o meu para Conrads. Agora, para Conrads especificamente, não vai nenhum aluno. Nenhum deles ainda tiveram essa coragem de encarar esses 87 quilômetros lá, mas alguns deles já encararam os 75 de Maresias Bertioga. E aí, assim, o planejamento da quilometragem para eles aquele esquema escadinha mesmo, igual a gente faz para maratona, só que pensando num volume muito maior. Então, quando eles se preparam para a maratona, a escadinha básica dos longos de final de semana que a gente costuma fazer é 22, 24, 26, 28, 30, 32, às vezes 34, cai para 22 e aí já é a prova. Isso, ou seja, dura em torno de 2 meses apenas. Para a maratona eu não vejo necessidade, como muitos fazem, de começar a se preparar 4 meses antes. Não existe, você acaba se desgastando precocemente e já chega na prova cansado, né, literalmente. Agora, tratando-se de uma distância maior, como a Conrads ou o Maresias Bertioga, a gente já tem que antecipar essa preparação, porque aí você vai atingir quilometragens muito maiores e, ao mesmo tempo, você não pode subir isso repentinamente. Então, aí sim, nesse caso, a gente meio que dobra tanto o início da preparação, quanto a quilometragem do longo máximo atingido. Então, eu começo a preparar eles 4 meses antes da prova, e aí vai tendo essa escala gradativa, né, do volume, e o longo máximo que eu trabalho para um aluno que vai para um 75 de Maresias Bertioga é 60 km. Então ele vai fazer o longo máximo, não, desculpa, 50 km, errei. 50 km é o longo máximo que ele vai fazer. E aí, mesma coisa, só que a gente antecipa esse pico também. Ele vai fazer 50 km 3 semanas antes da prova, aí depois cai para 36, cai para 20 e aí ele vai correr a prova. No meu caso, eu atingi um longo máximo de 60 km 4 finais de semana antes, caiu para 40, depois caiu para 25, e aí agora já é a semana da prova, né? Então, esse 25 foi feito nesse último sábado agora. Então, sempre trabalhando, vamos dizer, a porcentagem dobrada do que é a preparação para a maratona. Então, vamos dizer, o meu longo máximo da maratona foi 32, da Conrads foi 60, então exatamente o dobro. E até na proporção para a prova, acaba dando quase que ali parecido, né? Porque assim, 32 como longo máximo da maratona, sendo que a prova tem 42. E eu fiz um longo máximo de 60, sendo que a prova são 87. Então, a proporção foi quase que ali igual, só que dobrado. Ô, Adriano? Peraí, só um instantinho, Nelton. Voltando para as pessoas que estão interagindo com a gente.
O Marcelo Heller está perguntando aqui, Adriano, você falou dos seus treinamentos, mas lógico que varia de acordo com o planejamento, né? Mas quantos quilômetros por semana você costuma correr? Então, eu costumo correr uma média... Oh, desculpa, esse não sou eu também. Eu costumo correr uma média de... Isso assim, me preparando para um período de maratona, ou, que nem agora... Opa, Danilo caiu. Que Danilo bom. Voltou. Ah, Vai lá. Não voltou o convidado. Ele voltou e derrubou o Adriano de novo. Voltou Não, e derrubou não. o Adriano. a gente tem que conversar, Balu. Mas não fui eu. Aqui caiu também. Você viu? entrou, você caiu, você entrou, derrubou o você Adriano. existe. Você não dá, cara. Não, aqui apareceu que todo mundo Derrubou caiu. você de novo, Adriano. Pô. Ah lá, o Danilo tá sacaneando todo mundo aqui hoje. Ele cai e depois ele derruba alguém. Pois é, voltando. A minha quilometragem semanal, me preparando para uma maratona, gira em torno de 160, 170 quilômetros por semana. Às vezes até menos, às vezes gira em torno de 150. Depende da maratona para a qual eu estou me preparando, se eu quero ganhar um pouco mais de volume ou se eu quero trabalhar mais intensidade. No caso da Conrads, a minha quilometragem semanal chegou algumas semanas chegou a 200 quilômetros. Então, Caramba. isso foi uma coisa que eu não tinha o hábito de trabalhar e no qual realmente o corpo no início sentiu o impacto disso, tanto que os primeiros treinos longos acumulado com a rotina da semana me deixou bem fadigado. Assim, eu percebi o quanto que o cansaço físico se acumulou, mas depois de um tempo, ou seja, depois de 3, 4 semanas, a hora que começaram os longos maiores de verdade, que foi o longo de 45, de 50, depois de 60, o organismo reagiu de uma maneira muito mais eficiente e fácil. E quando eu estou fora de período de prova longa, aí sim, a quilometragem semanal cai bastante, cai para 140, 130, 140 por semana. Legal. Aqui é Márcio Brito. Um abraço, Sérgio, e um salve pro Adriano. Boa sorte na Conrads. Emerson Magrão. Emerson Magrão. Boa noite, galera. Gostaria de saber quantos alunos ele tem atualmente na assessoria. Então, hoje a gente já está ultrapassando 200 alunos. Já conseguimos quebrar a barreira dos 200 alunos. A assessoria vai fazer 7 anos de vida agora em junho. Exatamente em junho agora ela está comemorando aí aniversário. Ela começou em 2007, foi o primeiro ano. Então, de pouquinho em pouquinho a gente está crescendo aí, gradativamente. E assim, aquela coisa, gente, sempre trabalhando com um aluno particular. O famoso boca a boca de o aluno está feliz, vai indicando amigos, vai indicando familiares. Então, a assessoria tem crescido dessa forma. E é o que eu vejo como realidade para mim hoje, uma vez que eu tenho a rotina como atleta também, né? Então, assim, a partir do momento que eu passar a ser apenas treinador, a coisa muda, fica mais fácil de lidar com um crescimento maior, mas hoje, tendo que dividir a rotina, tá de bom tamanho crescendo dessa forma. Tá. Fer Rodrigo, corrida no ar com o monstro Adriano Bastos. Parabéns pelo excelente programa. Tá. Você sabe que isso é o que eu mais ouço, o que eu mais leio na minha página do Face. Eu coloco minhas postagens lá, falando dos treinos e tudo mais. A palavra monstro é o que mais aparece, é o que o povo mais comenta. O Miguel Nakajima, Conrads ou Ironman? Qual exige maior volume de treino? Olha, eu acredito que Conrads, sem dúvida alguma, porque assim, o Ironman, por mais que seja uma distância muito maior, pensando no conjunto, a duração da prova e tudo mais, é lógico, duração da prova pensando no proporcional também, né? De um atleta de elite, um atleta amador, mas com certeza Conrads, porque você está diariamente desgastando o mesmo grupo muscular. No triatlo, se preparando para um Ironman, por mais que o volume seja alto, você divide isso, você nunca vai fazer as 3 modalidades todos os dias, entendeu? Então, assim, normalmente a pessoa vai nadar 5 vezes por semana, mas vai alternar esses dias de natação com pedal e corrida. Então, um dia ela pedala, outro dia ela corre. Então, ela vai conseguir dividir o grupo muscular de uma forma mais fácil, né? Tá. Escuta, daí teve um Fábio Pena, que inclusive treina contigo, mandou uma pergunta para mim por e-mail.
Ele, inclusive, comentando uma foto que você mesmo compartilhou da Conrads, em que alguns competidores usam apoio de bicicleta. E se você vai usar algum apoio desse... Não, eu desconhecia totalmente isso. Não Eu achei que ele estava Sério? enganado, mas eu vi, eu falei, realmente tem um cara de bicicleta, o que Não, será não. que ele faz? Então, A minha posso pergunta explicar. até. Não existe. Esse apoio de bicicleta na prova não existe. O que ele viu na foto é o cara de bike, ele acompanha os primeiros colocados de acordo com a colocação do atleta. Então, assim, o primeiro atleta tem um cara de bike acompanhando ali, só para mostrar que ele é o primeiro colocado. Tanto que na plaquinha da bicicleta tá lá o número 1 e o meio. É que é uma coincidência enorme, então, porque o patrocinador é o mesmo. Acho que é essa a Então, impressão exatamente, que dá. o patrocinador da prova, que é o Mr. Price, os atletas de bike que acompanham os atletas ali, os primeiros, de acordo com a colocação, eles são uniformizados de Mr. Price, e o atleta também, porque assim, lá existem clubes de corrida, e assim, ao mesmo tempo uma rivalidade muito grande entre esses clubes. Então tem o NetBank, tem o Mr. Price, tem Bonitas, tem vários outros clubes, e esses atletas, eles são patrocinados por esses clubes para correr uniformizados pelo patrocinador oficial da prova, entendeu? Tanto que eu mesmo recebi um convite para correr pela NetBank, só que, como no meu caso tem a questão de eu tenho os meus patrocinadores aqui no Brasil, jamais eu poderia fazer algo assim. Imagina, eu ir para lá e correr para um outro patrocinador, só um evento, sendo que eu tenho o histórico com todos os meus patrocinadores que me acompanham há anos. Então, seria algo incabível. Então, mas lá, isso é normal, ter os atletas contratados para correr pelo patrocinador oficial da prova. Tá. Adriano, o quanto do Nato Amaral você conseguiu arrancar sobre a prova? Porque, sabe, é o primeiro cara que correu 10 vezes a Conrads. Eu sei que ele te ajudou, né, para você conseguir a inscrição de ir lá como elite. Ele é um cara que é muito amigo do Bruce Fordyce, que é o cara que ganhou 9 vezes a Conrads. Ele te ajudou muito? Como é que foi esse processo? Ajudou bastante, deu muitas dicas, veio aqui em casa, trouxe vídeos da prova para eu ver nos vídeos o que é realmente, o que são as subidas em termos de inclinação, ver o que é o sofrimento real. Conversamos muito sobre vários detalhes, tanto que agora, nesse momento, ele está tentando facilitar e resolver um pepino que surgiu de última hora, que parece que, pela regra da prova, nenhum atleta pode correr com uniforme estampando o patrocinador que não seja o patrocinador oficial da prova. Então, por isso que você vê tantos atletas lá correndo por Mr. Price, NetBank e tudo mais, porque assim, é permitido os atletas correrem pelos clubes de corrida de lá, mas parece que existe uma regra que os atletas são proibidos de expor qualquer outra marca no evento. Então ele está em contato com o pessoal da organização lá agora, para tentar reverter isso e eu poder usar o meu uniforme normal, que tem o Pão de Açúcar e o ASICS, né? Então, imagina, eu ir para lá e não poder expor os meus patrocinadores, não poder usar o meu uniforme. Então isso é uma coisa que está em discussão ainda, ele está tentando resolver e espero que realmente eu seja liberado. Que bom. Balu? Eu acho que... Alô? Será que dá pra ouvindo? Tá, vou ouvir dessa vez. Pera só um instantinho, Balu. Não, pode falar. Pode falar. Enquanto isso? Pergunta, pode perguntar, Neto. Então, Adriano, só indo na esteira, já que você falou da questão da confusão com a bike, como é que você está pensando a sua suplementação e a sua hidratação durante a prova? Você vai usar o que eles mesmo oferecem? Você está levando no staff? Como é que está essa questão aí? Então, como eu corro com o uniforme de triatlon, que eu tenho aqueles bolsinhos traseiros, tanto no top quanto na bermuda, isso facilita bastante. Então, eu vou levar comigo o que eu usei nos meus treinos, o que eu estou acostumado, habituado, que é o gel, carboidrato em gel, cápsula de sal e cápsula de BCAA. Então, a minha estratégia de prova será tomar um gel a cada 10 quilômetros, tomar 2 cápsulas de sal a cada 1 hora de prova e tomar o BCA a cada 15 quilômetros, 2 cápsulas de BCA a cada 15 quilômetros. Então, a minha suplementação particular será essa. E aí, fora isso, eu vou pegar tudo que eles derem no percurso que eu conheça, né? Então, o que eu ver de fruta,
por exemplo, batata, parece que eles dão batata cozida, então isso é algo que dá para pegar e comer, e aí água, isotônico, é o que eles derem na prova. Pera, só um instantinho, agora é aqui. Balu? Eu, Balu? tô me ouvindo agora. Ô Adriano, você já falou para algumas pessoas as suas metas, né, na prova, que são, vamos dizer, ousadas. E assim, o que você, lógico, é um volume que você nunca atingiu antes. Eu acho legal quando o atleta vem e expõe de verdade o que pretende, o que está buscando. Você, você não tem medo disso só um pouco como posso dizer, uma falta de cuidado, já que é uma distância tão longa, uma prova que sabidamente já quebrou tanta gente? Você tem algum medo em especial ou você está muito, muito confiante? Olha, eu tô super confiante em relação ao ritmo que eu pretendo manter na prova e tudo mais. Porém, assim, eu vou fazer uma prova cautelosa no sentido de não arriscar, de sair na loucura, de repente, eu sei que essa prova tem metas no seu decorrer de bonificação. Então, a cada tantos quilômetros, o atleta que passa em primeiro recebe bonificações. E muitos atletas largam que nem doidos para tentar garantir essas bonificações. Lógico que o atleta tem que completar a prova também, não basta passar lá no posto em primeiro e acabou, ele tem que completar a prova para receber essas bonificações. Então, assim, muitos atletas, isso até o Nato mostrando nos vídeos que ele trouxe para cá, eu percebi isso, que tem uma galerinha que sai forte mesmo pensando na bonificação, ou até com estratégia de fazer um jogo de equipe, de quebrar quem tentar ir junto, né, e garantir que o atleta principal, favorito, que ficou no grupo de trás, se favoreça em cima disso. Então, assim, eu já estou consciente de quem são os favoritos da prova. Eu já sei quem é quem, e vou fazer minha estratégia de prova em cima desses caras. Então, assim, aonde eles estiverem, no grupo que eles estiverem, eu vou me manter junto e aquela coisa. Nunca colocando a cara no vento. Vou ficar ali no meio do pelotão, no meio do bloco, ali enfiado ali atrás deles, deixando eles cortarem o vento para mim e fazendo o que eles fizerem. Então, tanto que a gente tem histórias aí do Valmir Nunes, por exemplo, que já foi para lá 3 vezes e não acertou a prova. Tanto que o recorde da passagem dos 50 km lá até hoje é dele. Por quê? Foi um cara que foi kamikaze. Ele foi lá, arriscou, foi pro tudo ou nada, arriscou e realmente quebrou. Então, não é o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma prova consciente, trabalhando em cima do ritmo dos favoritos da prova. Se eles estiverem rodando a 6 por quilômetro, eu vou rodar a 6 km do lado deles, entendeu? Então vai ser meio que isso. O Valmir Nunes nunca conseguiu completar a Conrads, né? O Valmir Nunes, que é um tremendo ultramaratonista, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Alexandre Neves. Tem alguma tatuagem da Conrads programada para fazer companhia aos 8 Mickeys? Sem dúvida, ó. Isso aqui, ó, esse belo símbolo aqui, será muito bem tatuado se tudo der certo lá. Se eu chegar entre os 10 primeiros colocados dessa prova, esse símbolo vem pro meu corpo, sem dúvida alguma. Agora, a hora que eu completar a prova, ou antes de completar a prova, não sei, vai depender da situação, possivelmente eu estarei assim, ó. Desse jeito assim, ó. Tem uma pergunta para o Adriano. O Adriano sempre reserva uma surpresa para a Disney, sempre corre de uma forma diferenciada. Vou perguntar se ele vai correr de forma diferenciada de 77 quilômetros ou não. Vai no normal para tentar ver o que é a prova ali, cara. Não, Ligando uma vuvuzela. Então, eu vou no tradicional mesmo, no meu jeito normal. Eu acho que tem muita coisa investida nessa prova. Então, em termos de geral, assim, vamos pensar desde o treinamento, a dedicação toda aí desses últimos meses, a galera que está numa torcida, numa expectativa absurda, a questão financeira também, que não é barato ir para lá. Então, tem tudo acoplado, realmente é uma prova que não dá para brincar. Então, eu estou indo lá com foco total, pensando realmente em performance e resultado, e aí, a partir daí, se a prova der certo, se eu ver que ela realmente não é um bicho de 7 cabeças, e eu ver que dá para fazer algo mais descontraído nos outros anos, então que essa descontração fique para os próximos anos. Esse ano o foco é o resultado. Aliás, Adriano, me disseram que você só ganhou 8 vezes a Disney
porque o seu Mário nunca correu, nunca foi lá. É verdade, é isso? Exatamente. Agora quem é seu Mário? É o nosso. Seu Mário? Seu Mário, disse que é o cara da sua assessoria Ah, que tá, o tem... seu Mário. O seu Mário, contar a história dele, o povo não acredita. Quando entra aluno novo na assessoria, que a gente fala a idade dele, o povo cai pra trás. Cai de, ó, lá vai, ó, o Danilo caiu. E o Balu vai, derrubar de Balu novo. vai entrar, vai derrubar o Adriano. Vai Né? entrar e vai me derrubar. Quero postar quanto. Rolão. O seu Mário, ele é um senhor de 62 anos e Ó a corre Renata 10 aí. quilômetros. Boa noite, 62 anos. Renata. E o cara corre maratona para abaixo de 3,10, corre meia para 1,26, 1,27, corre 10 km para 41 minutos, com 62 anos. Detalhe, ele é borracheiro de caminhão, trabalha o dia inteiro numa borracharia de caminhão, arruma tempo para treinar à noite e chega na prova, o cara faz esses tempos fantásticos. Então, quando entra aluno novo, principalmente aqueles sedentários, já de mais idade, com aquela história de, nunca fiz nada, será que eu tenho chance, levo jeito, sei o quê? Eu falo, ó, tá vendo ali aquele cara ali? 62 anos, corre 10 km para 41 minutos, é borracheiro, ex-fumante, que é exemplo maior que isso. Então, meu, seu Mário é exemplaço lá na assessoria. Nelton, mais alguma? Então, você está pensando, está indo para lá quando, né? Já vai se adaptar, são 5 horas para frente, né? Tá indo por agora, vai chegar em cima, como é que tá? Então, eu viajo na quarta-feira, às 18 horas é meu voo, aí chega lá na quinta-feira pela manhã, e amanhã não, já perto, acho que chego lá um pouco depois do almoço, já pela questão do fuso horário e tudo mais. Exatamente, são 5 horas a mais, mas assim, a questão do fuso não me incomoda, porque eu já fui para a Maratona de Paris 4 vezes, que é o mesmo fuso horário, são 5 horas a mais lá também, então é algo que nunca refletiu assim de forma negativa em mim, sempre me adaptei super bem, então chegando lá na quinta dá para entrar na questão do fuso já rapidinho, fácil e é lógico, a partir do momento que estiver lá é foco na prova, descansar, para domingo tentar fazer o melhor. Então, acho que chegamos ao final do programa aqui. Eu queria que você pudesse dar os seus contatos aí para o pessoal que está assistindo a gente, quem quer treinar com você, como entrar em contato, telefone, e-mail, ou poder mandar vibrações positivas para sua prova. Serão tudo, vibrações principalmente serão muito bem-vindas, mas quem quiser realmente treinar comigo na minha assessoria, é só mandar e-mail para mim, facílimo, adrianobastos.com.br. Podia repetir? Repete, por favor, não consegui entender. Pode repetir? adrianobastos.com.br ou o meu site, que é adrianobastos.com.br, e tem minha página no Face também, quem entrar lá, entra como Adriano Bastos, vai ver lá logo a foto da home, são os troféus do Mickey, então não tem como não saber que sou eu. E por lá a pessoa pode fazer contato também, aí a partir daí a gente toca adiante. Tá certo? Legal. Adriano, eu queria desejar muitíssima boa sorte na sua nova empreitada aí. Oi, a Renata, aparece aí, Renata, para falar com a gente. Ela foge, rapaz. Tá aqui. Oi. Renata, mulher do Adriano, braço direitíssimo do Adriano. Aí. Com certeza, sem dúvida alguma. Alguma declaração? Tem alguma pergunta para fazer para o Adriano, Renata? Não. Pergunta nenhuma, eu sei todas as respostas. Deixa eu falar agora. O dia que a Renata Fala aí. SMS aqui. O dia que o Adriano viaja aí, eu, a Renata, a gente vai para Califórnia. A gente vai ficar com 10 horas de diferença aí da prova. Pois é, exatamente. Mas vai dar para assistir, porque vai dar para assistir, a gente vai estar torcendo do outro lado do mundo, mas vai estar torcendo. Exatamente, teremos só 10 horas de diferença, imagina. Eu querendo dormir e ela acordando. Vai ser complicado, mas tá aí uma coisa importante que a gente esqueceu de falar. Da promoção que tá rolando na minha página do Facebook. Por favor, é lógico. Como é que é essa promoção, Adriano? Fala aí. Então, na minha página do Face, entrem lá, dê o palpite, tá rolando uma promoção que a pessoa que der o palpite em relação ao meu tempo na prova, ou seja, a pessoa que acertar o meu tempo da prova, ou der o palpite com o tempo que mais se aproximar do tempo que eu finalizar a prova, vai ganhar um belo de um pacotão aí de prêmios. Exemplos,
vai ganhar um tênis ASICS, vai ganhar um óculos da Oakley, vai ganhar 6 meses de treinamento com a minha assessoria esportiva, vai ganhar um voucher da Canui no valor de R$200, vai ganhar um macaquinho de competição meu, autografado por mim. Então, acho que presente melhor que esse, não tem nem o que pensar, né? Entrar lá e dar o palpite e torcer para que eu faça o tempo que você palpitar. Então é na sua página no Facebook, é isso? Exatamente, com certeza. Tem um link para ela pelo seu site? Dá para chegar nela também? Não, já tá como postagem. Tá como postagem. Tá com postagem direto na minha própria página no Face tem a postagem que eu coloquei lá hoje. Basta a pessoa comentar a foto da promoção dizendo qual o tempo que ela acha que eu vou completar a prova. Simples, fácil e rápido. Em quanto tempo você pretende terminar a prova, então? Não sei. Adriano, cara... Tá bom, hein? Adriano, muito bom, obrigado. mas... Desculpa, Nelton, o que foi? Não, você tava falando que o bolão tá bom. O bolão, eu já fiz a postagem lá, já fiz o meu palpite, né? E o Adriano tava falando que em um dia, né, Adriano, já foram mais de 500 postagens, 35 mil curtidas, né, Adriano? Exatamente, quer ver? Eu vou abrir minha página aqui, nesse instante, vou dar o exemplo dos números. Isso porque a promoção foi postada hoje às 10 horas da manhã. E os números até o presente momento. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. 36.960 pessoas já visualizaram a promoção. Tá. 603 pessoas já deram o seu palpite. 55 compartilhamentos e 371 curtidas. Tá mole? Muito bom, muito bom, muito bom. Adriano, obrigado por você ter participado do programa, muitíssimo obrigado. Eu queria desejar toda a sorte do mundo para você ali na Conde. A gente vai estar torcendo por você, logicamente, sem dúvida. E eu espero acertar esse tempo que você vai chegar aí na Conde. Eu vou apostar também, viu? Opa! Tem uma galerinha que quer dar tchau aqui também, ó. Tá bom, vamos lá. Tchau! 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 Obrigado, gente. Até a próxima. Adriano, boa sorte, cara. Valeu, obrigado. Valeu, boa sorte. Falou, tchau. Malu, obrigado pela participação. Quer dizer, quase participação. Fernando, até a próxima. Nelton, até a próxima. Obrigado.